Olá, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? E aí, vamos para mais aulas hoje, né? Vamos hoje a trabalhar. aula é do quê? Português, Pro. Muito bem, português. Português tem sempre, porque é a nossa língua, né? E aí, vamos relembrar um pouquinho da última aula? Quem lembra, gente, daquela história bem legal, daquele homem que teve uma boa ideia? Eu já sei. Ulisses. E aí, a gente aprendeu que naquela história, quando eu vou criando, imaginando essas histórias, eu faço uma pergunta, mas o que está acontecendo nessa história? O que essa história está contando para mim, né? Eu tenho que fazer essa perguntinha. Ali, por exemplo, na história de Ulisses, era o quê? A história de um cavalo, né? Era a história. Lembra dos fatos importantes, né? Então, era uma guerra entre dois povos. A grande ideia do Ulisses, que era, né? Construir um cavalo de madeira. Aí eles levaram o cavalo até lá, né? Os gregos, nas muralhas, né? lá de Troia, né? Então foi um fato importante que eles deixaram o cavalo lá e depois eles venceram a guerra. Isso. Então, na verdade, os gregos deram de presente para os troianos um cavalo de madeira. E eles acharam que era um presente, não era um presente, era uma pegadinha, né? Que fez eles, assim, perderem a guerra. Por isso que até hoje a gente fala um presente de grego, né? Presente de grego não é um presente legal. Bom. Tá, aí hoje nós vamos agora para alguns outros detalhes, né? Na hora de contar uma história, a hora que eu vou contar uma história. E aí eu vou jogar o livro aqui para vocês. Não joga não, Pro, abre só o livro. Exato. Brincadeirinha, gente. Não, tá tudo certo. Ó, porque agora nós paramos lá na página 13, né? A gente tinha parado e agora a gente vai abrir aqui, ó, na página 14, tá? Aí hoje nós vamos aprender mais alguns detalhes de história. E por que a gente está trabalhando isso? Porque nós vamos escrever, nós vamos contar histórias, escrever textos, né? E então, até o final do ano eles vão ler as histórias, isso, né? Vão ler, vão escrever as histórias, então presta atenção aí. Aqui está falando, lá era, né, o que essa história está contando. Mas às vezes eu estou lendo uma história, eu preciso saber quem está contando essa história. Às vezes é fácil a gente saber e às vezes não. Por isso que eu tenho que ficar atento. Aqui, por exemplo, tem um detalhe importante, a Prof. Elaine vai falar para vocês. Então. Olha lá. Toda vez que ouvimos uma história, é porque alguém a conta. Quem conta uma história quando lemos um livro? Depende da história que você lê. Se o livro começar assim: certo dia estava comendo capim debaixo da minha árvore favorita. Quem conta essa história pode ser um cavalo, um boi, uma vaca, mas certamente não é uma pessoa, não é, pessoal? Isso, é um detalhe importante. Por quê? Porque ele estava debaixo da árvore, ele come capim. Gente, ser humano não come capim, né? E nem fica debaixo da árvore lá comendo grama. Então, a gente deduz, e depois, no decorrer da história, eu vou prestando atenção para ver se é um boi, se é um cavalo, se é uma vaca, né? Isso. Provavelmente ele vai dar um nome a si mesmo, tá bom? Vai continuar. Então, por esse detalhe aí, por essa descrição desse detalhe, eu já imagino que é um animal. Por isso que quando nós ouvimos uma história ou lemos uma história, nós precisamos prestar atenção, tá? Tem que ler com atenção. Olha lá. Mas se o livro começasse assim: certo dia, meu cavalo estava comendo capim debaixo de uma árvore. É uma pergunta, gente, a Pro leu errado. Certo dia, meu cavalo estava comendo capim debaixo de uma árvore. Aí, qual foi o início? Já foi diferente, né, Pro? Foi diferente, porque falou meu cavalo. Então, é o dono do cavalo. Agora, quem conta a história não é um animal, mas o dono do cavalo. Porque ele fala meu cavalo, né? Isso. Então, ele tem um cavalo ali. Então, o narrador dessa história
dessa aqui agora é o dono do cavalo, no outro era o cavalo. É uma pessoa, então, aí, né? Vamos para a próxima página? Vai. Ah, tem um pedacinho aqui ainda, ó. Toda história que você lê, há alguém que a conta. Às vezes é fácil descobrir, às vezes não. Você quer desvendar este mistério? Na próxima vez que você ler uma história, faça esta pergunta: quem conta a história? Então, são detalhes importantes. O que essa história está me contando? Quem está contando essa história? Vem mais detalhes aí. Vamos ver lá. Ah, agora, olha, lá na próxima página, nós temos aqui, ó, a descrição. Imagine se o cavalo de Troia fosse do tamanho de um cavalo comum. Será que caberiam vários guerreiros dentro dele? Olha aqui, pessoal, ó, um cavalo comum, como que ia entrar um homem dentro de um cavalo, né? E acho que até cabe, né, Pro? Um homem pequeno, mas só um homem iria vencer a guerra lá? Mas aí o cavalo ia morrer, né? Porque o cavalo não ia aguentar uma pessoa dentro dele, né? Então, não tem lógica. Não pode lógica. ser um cavalo comum. Parece que não. É por isso que o contador da história disse que era um cavalo de madeira muito grande, enorme, gigante, capaz de guardar muitos homens lá dentro. Esse é um detalhe muito importante, não é? Isso, Olha aqui, então, ó. ele fez uma descrição ali do cavalo. Olha, esse aqui até foi imaginativo, até piscina. Que legal. Né? Ó. Então, são detalhes importantes que eu coloco na minha história, tá bom? Porque se não tiverem esses detalhes importantes, a nossa história perde o sentido. Nós não vamos conseguir entender certinho a história, tá? Olha lá, próxima página. Quando damos detalhes de como é um objeto, um lugar ou uma pessoa, estamos fazendo uma descrição. A gente faz isso o tempo todo. Ó, você pode descrever como é a sua sala de aula? Então, aí eu posso falar, na minha sala de aula tem carteiras, tem cadeiras, né? Tem aquelas mesinhas com as cadeiras, tem lousa, tem ar-condicionado, armário da Pro. Isso, mesa da professora, cadeira da professora, tem o cestinho de lixo, tem o mural, né? Então, eu vou descrevendo, eu vou lá contar a história, por exemplo, uma história que é referente à escola e à minha sala de aula, eu vou escrevendo esses detalhes. Isso. Para quem está em casa, assistindo às aulas em casa, vocês podem fazer isso aí com a mamãe ou com a vovó, com quem está cuidando de vocês, descrevendo o local que vocês assistem às aulas, né? Pode ser lá na cozinha, ou o quarto, ou a sala, né? Ou lá na varanda. Faz esse exercício, faz uma descrição do seu quarto, ou da sua sala, ou da sua cozinha, né? Pode ir conversando e fazendo essa descrição. Pode também descrever as pessoas, né, Pro? Pode. Né? A gente pode descrever uma pessoa alta, mais baixa, né? Uma pessoa que tem os cabelos loiros, uma pessoa que tem os cabelos ruivos, lindos, como da Prodeia. Obrigada, né? Obrigada. Os cabelos Usa de cachinho. óculos, né? Alguns detalhes que são importantes. Vou fazer uma descrição da Prof. Ideia. Como que ela é? Ela é ruiva, ela é alta, né? Ela usa óculos, ela é bem branquinha, né? Então, assim, são detalhes que a Prof. tem, tá bom? E aí tá falando aqui assim, ó, é bom conhecer diferentes histórias, mesmo que não tenham acontecido, pois elas podem nos ensinar algo. Melhor ainda é conhecer a nossa verdadeira história, o que Deus nos conta, pois Ele nos ensina tudo o que precisamos para viver. Então, aqui a gente falou de histórias imaginadas, né? Histórias que a gente pode contar que aconteceu, mas eu também posso criar histórias, tá? Agora, a nossa história, ela sim é verdadeira, a história que Deus, né, fez
Por exemplo, Deus tem um detalhe super importante da Prof. Elaine, porque ele a fez, tá? A história dela, de toda a família dela, cada um tem a sua história, tá bom? Então, gente, vamos lá, trabalhando, conversando e vai atividade aí, tem que olhar lá no site, tá bom? No capricho, Pro. Mas é no capricho mesmo. Meus alunos já sabem, tem que ser pintar bonito, caprichoso. Tá? Errou, apaga. Usa borracha. Borracha é para apagar. E outra coisa, letrinha no capricho, tá bom? Beijo, deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Vou voltar aqui. Isso. E aí, ó, daqui a pouco tem mais aula, tá? Vamos lá.